A sua avó, infelizmente, veio a falecer e ele está em viagem para Tocantins, amém? E quero que os irmãos se coloquem sobre os pés, amém. Em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz: orai uns pelos outros, né? Amém. Então nós temos que orar pelo nosso próximo e apresentar a vida dele na presença do Senhor. E em consequência disso também nós vamos ter a salinha. A diaconisa Carol não estará presente, amém? Então quero que os irmãos venham estar orando em prol que Deus venha estar guardando eles nessa viagem, que Deus venha estar abençoando a vida deles na ida e na volta. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Quero orar. Vamos fazer uma oração que Deus venha estar abençoando a vida deles. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Senhor meu Deus, eterno Pai, Espírito Santo, visita agora, Espírito Santo, presbítero irmão William, diaconisa irmã Carol, a sua família. Abençoa eles agora, meu Pai, nessa viagem. Guarda eles, Pai. Livra eles de todo mal, de todo acidente, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Que o Senhor venha guardar na ida e na volta. Conforta o coração das famílias, meu Pai, que perdeu, meu Pai, esse ente querido. Que o Espírito Santo venha confortar, venha trazer, meu Pai, o refrigério, venha trazer, meu Pai, a paz, venha trazer a alegria. E que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abre as portas dos céus, derrama chuvas de bênção sobre a vida deles agora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Abre a tua Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 12. A gente vai estar falando sobre a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. Já falamos sobre a igreja de Éfeso, a primeira igreja. Falamos sobre a igreja de Esmina, que é a segunda igreja. E agora vamos para a igreja de Pérgamo. Irmãos, às vezes o meu modo de estudo é um pouco diferente, mas eu acredito que vai agregar muito com o ensinamento de hoje. E eu quero que você pegue o ensinamento de hoje e leve para a sua vida, porque essas igrejas representam a igreja de Deus. Igrejas que se contaminaram no meio do caminho, mas igrejas também que se perseveraram e prevaleceram. Então você vai ver dois contrastes de igrejas: a igreja que se perdeu e a igreja que perseverou. O que é o mais difícil? Se manter. O mais difícil é perseverar, o mais difícil é persistir, o mais difícil é permanecer. Por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que permanecer até o fim será? Amém? Então eu quero só ler aqui em Apocalipse 2, versículo número 12. Vamos ler o texto? Toda a igreja. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, diga: Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada de dois fios. Você vai entender isso ao longo do ensino. Versículo número 13: eu sei as tuas e de onde habitas, que é onde está o trono de... Para aqui um pouquinho. Sabe que a igreja de Pérgamo é conhecida como aonde a habitação de Satanás? Vai conhecer isso. Vamos prosseguir o texto. Aonde o trono de Satanás habita. Versículo, vamos prosseguir o texto. E retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Vamos entender quem foi esse homem, esse mártir. Minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. De novo é falado aonde está a habitação de Satanás. Amém? Pode se assentar, glorificando, exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Eu quero que você abra aqui a sua apostila, na lição 7, que está no número 26. Amém? A igreja em Pérgamo. Vou esperar vocês abrir, lição de número 7, número 26. Quero ser breve, porque ainda quero orar para os irmãos ainda, mas Deus vai nos dar graça e nos dar entendimento em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer aqui depois alguns resumos,
que a gente vai pular algumas etapas, mas tudo vai estar dentro desse resumo, porque a gente não vai ficar só lendo, porque você lê até na sua casa, mas aqui você veio para aprender um ensinamento na palavra de Deus, não é isso? Quem concorda? Simplesmente lê, você lê em casa, mas aqui eu quero trazer um ensinamento sobre a igreja de Pérgamo. Quem é a igreja de Pérgamo? Qual foi a igreja de Pérgamo? Quem é Antipas, que vai ser falado? Quem é essa espada de 2 gumes? Vai ser falado, vai ser simbolizado aqui. Quem é a doutrina de Balaão? Como funcionava a doutrina de Balaão? Ou também outra doutrina que você vai ler aqui, vai ser a doutrina dos Nicolaítas, que eram doutrinas semelhantes à doutrina de Balaão. Tudo isso vai ser falado aqui no contexto, e vai ser falado da pedra branca. No final será falado da pedra branca, que é o triunfo daquele que vencer. O que é essa pedra branca? Vai ser falado também, amém? Estou falando um resumo aqui, né, para você ficar na curiosidade, saber o que é. Peço muita atenção de toda a igreja, das crianças, para que você não venha perder nenhum detalhe. A Bíblia vai dizer aqui, né, no texto, lição de número 7, número 26 aqui, a igreja em Pérgamo se encontrou numa situação difícil, pois todos os lados os vizinhos praticavam idolatria e deram honra aos governantes romanos. Os cristãos não abandonaram a verdade do Senhor, o único verdadeiro soberano, mas tanta influência de falsas doutrinas teve um impacto negativo da igreja, poluindo a congregação com doutrinas falsas que incentivavam aos irmãos a praticarem idolatria e imoralidade. Jesus chama a igreja ao arrependimento para evitar o castigo divino. Não é isso que está escrito aí? Acabamos de ler aqui um texto, vamos entrar na Bíblia, amém? Logo após a gente vai entender alguns pontos aqui importantes. Eu espero que os irmãos venham aprender muito, porque essa igreja é uma igreja que vai nos ensinar bastante, a igreja de Pérgamo. A Bíblia vai dizer, é o anjo da igreja. João vai escrever ao anjo da igreja. Quem que é o anjo da igreja? Ao pastor da igreja. Quem é o anjo da igreja? Pastor da igreja. O pastor da igreja era um pastor perverso, e a Bíblia vai escrever como um anjo da igreja. Engraçado que Jesus, ele vai citar palavras de edificação, só que palavras persuasivas, palavras que você vai ouvir e vai trazer uma agonia no seu coração. Imagino eu, João, escrevendo uma igreja de Pérgamo, uma igreja idólatra, uma igreja que aos governantes romanos, que aqui nós acabamos de ler, era uma igreja muito rica, era uma igreja muito próspera, uma igreja também que exteriormente, o que é exteriormente? Do lado de fora, diga exterior, lado de fora. Ao lado de fora vivia-se uma perseguição. Só que o problema não é a perseguição, o problema não é o que está de fora, o problema é o que está onde? É o que está onde? De dentro. O problema, irmãos, não é o que está de fora de você, o problema é o que está dentro de você, porque por fora você pode estar bonito, mas por dentro só Deus te conhece, amém? A igreja de Pérgamo vivia com um conflito interiormente. O problema das igrejas de fora sempre vai ter problema. Sempre vai ter pessoas falando mal da igreja, sempre vai ter pessoas falando mal de pastores, sempre vai ter pessoas falando, confrontando o evangelho, porque o evangelho, ele nos confronta. O evangelho de Jesus, ele tem que confrontar você. Se o evangelho de Jesus não te confronta, ele não te salva, ele não te cura, ele não te liberta, porque o ser humano, ele tem que ser confrontado todos os dias. E o evangelho de Cristo é o evangelho que Jesus viveu. Jesus, ele vai passar por sua vida, passando por perseguição. A vida inteira de Jesus, até o seu nascimento, ele foi passado por perseguição, sim ou não? Ele foi perseguido desde quando nasceu, antes de nascer e até a sua morte, ele foi perseguido. Então, se Jesus foi perseguido, a igreja de Jesus vai ser o quê? Perseguida. Se você é discípulo de Jesus, prepare para ser perseguido. Se prepare para isso. Então a igreja de Pérgamo era uma igreja perseguida, então era uma igreja normal, toda igreja será perseguida. Só que o problema era dentro daquela igreja. Aquela igreja era assim, eles deixaram os romanos investirem na igreja. Só que quando alguém investe na igreja,
Ninguém investe na igreja por si só. Se houve um grande investimento, o que vai acontecer? Eu investi, eu vou ter que mandar em algumas coisas. Toma cuidado com quem você pede ajuda, porque às vezes aquela pessoa pode te ajudar. Vai ser uma coisa boa no começo. Nossa, essa pessoa me ajudou, ela me arrumou esse dinheiro. Mas às vezes aquela ajuda pode ser uma ajuda que vai te escravizar. Os romanos ajudaram a igreja de Pérgamo, porém os romanos começaram a dominar a igreja. Elas começaram a ser escravos dos romanos e dos governantes romanos, por causa da ajuda que eles deram. E em contrapartida, a igreja de Pérgamo deixava duas doutrinas e toleravam essas doutrinas. Só que no ensinamento que nós vamos ver lá na frente, Jesus, ele adverte o povo a tolerar falsas doutrinas. O que é tolerar? Alguém sabe? Eu vou tolerar essa doutrina. O que é tolerar? Eu vou deixar, eu vou fingir que eu não vi, vou fazer vista grossa. Eu tolero a irmã Franca. O que é tolerar a irmã Franca? Eu convivo com ela, eu aceito do jeito que ela é. É tolerar. Eu sei como é que ela é, mas eu tolero ela. Eu aceito ela do jeito que ela é. Tolerar é aceitar. Eles aceitavam falsas doutrinas. Uma dessas doutrinas era a doutrina de Balaão, e a outra doutrina era a doutrina dos nicolaítas, que é a primeira carta. Você vai ver os nicolaítas em só 2 versículos da Bíblia, e os 2 versículos estão no livro de Apocalipse. A primeira vez que é falado dos nicolaítas é falado na igreja de Éfeso, que era a igreja que se perdeu no primeiro amor. Só que a igreja de Éfeso fez uma coisa boa. Pastor, o que a igreja de Éfeso fez de bom? Eles não toleravam os nicolaítas. Eles barraram os nicolaítas. Aqui você não prega. Nós perdemos o primeiro amor, mas aqui tudo prega, porque essa doutrina não vem de Deus. Essa é uma falsa doutrina. Só que a igreja de Pérgamo fez o quê? Tolerou. Vai entendendo aí onde eu quero chegar. Pois bem, nós lemos aqui Apocalipse 2, versículo de número 13. Vamos ao versículo número 13, aí com a Bíblia aberta. Vai dizer o texto. A sua Bíblia está escrita de vermelho? A minha Bíblia está escrita de vermelho. Quando está escrito de vermelho, quem escreveu? Jesus. São palavras de Jesus, amém? Toda a minha Bíblia, nesses versículos que eu estou lendo, são palavras de Jesus. Guarda isso. Versículo número 13. Eu sei as tuas obras e de onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. O que nós lemos aqui na apostila? Que os vizinhos de Pérgamo eram vizinhos de quem? De Satanás. Imagina ser vizinho do diabo. Imagina os seus vizinhos fazendo idolatria. Só que as idolatrias que os vizinhos de Pérgamo faziam era idolatria pesada. Era idolatrias de demônios, adoração a demônios. Pratos que eles comiam, eles ofereciam para quem? Para os demônios. Isso, de certa forma, esbarrava em Pérgamo. Então Pérgamo tinha os vizinhos do diabo. Imagina, irmã Fernanda, você está lá na sua casa, numa paz, e seu vizinho é do diabo purinho. Põe música lá, faz idolatria, faz macumba, está lá do seu lado. Se Deus não te guardar, se Deus não te revestir, pega para você, meu irmão. O negócio pega para o seu lado. Pega ou não pega? Se Deus não te guarda, o negócio pega, porque você tem que estar guardado por Deus. Preste atenção. Aí o texto vai dizer que eu conheço as tuas obras, eu sei onde você habita, eu sei que é o trono de Satanás. Então aquele lugar era um ambiente hostil, era um ambiente de perseguição. Só que em meio às perseguições, Deus vai nos provar e vai mostrar aquele que verdadeiro segue e aquele que verdadeiramente não segue. Agora eu quero fazer uma pergunta para a igreja. O ensinamento de Jesus, ele é um ensinamento parcial? Ele é? Não tem parcialidade. Ou é? Não é uma coisa injusta, é uma coisa justa. Deus vai falar assim, toda a caminhada de Jesus vai falar assim, isso pode, isso não pode. E Jesus fala assim, talvez isso pode, ele fala isso. Nos ensinamentos de Cristo ele fala isso.
Não, mas aquele que é falso profeta, quem sabe? Isso pode. Isso vem de quem? A dúvida vem de quem? Do diabo. E quem segue o diabo é um falso profeta. Olha aqui, na apostila, a igreja em Pérgamo, vamos lá. O único livro no Novo Testamento que cita a cidade em Pérgamo é o Apocalipse. É o único livro que você vai ver a cidade de Pérgamo, é o livro de Apocalipse. Com a ajuda dos romanos, o que eu falei dos romanos? Eu já ia te adiantar sobre isso. Pérgamo ganhou independência dos Seleucitas em 190 a.C. e passou a fazer parte do Império Romano a partir de 133 anos antes de Cristo. Durante mais de 200 anos foi a capital da província romana da Ásia. A questão da biblioteca. Eu quero para aqui que eu quero fazer um resumo aqui para você dessa parte. A biblioteca maior que tinha era a biblioteca do Egito. Qual que era a biblioteca maior que tinha? Do Egito. Porque o Egito, eles faziam o papel. Só que o papel era através do papiro. Qual que era a matéria-prima? Papiro. Então, a maior biblioteca que tinha era a biblioteca do Egito, que ficava na Alexandria. Só que o povo de Pérgamo precisava de uma biblioteca também. O rei de lá, daquele lugar. O que ele fez? Ele não tinha como ter o papiro, porque ele teve advença com o rei de Alexandria. O que ele fez? Ele inventou um novo papel. Como que ele inventou isso? Através de pele de animal. Está tudo isso aí na apostila, só que eu já estou resumindo para você. Ele fez isso através de pele de animal. Aí isso se deu o nome ao vocês estão inteligentes, a igreja é inteligente. Então antes, qual que era o papel do Egito? Papiro. Não enrola a língua não, papiro. Se enrolar a língua é línguas estranhas, amém? Mas se não enrola, é língua normal. Papiro. E qual que era o papel usado em Pérgamo? Pergaminho. Foi feito através de pele de animal. Então já te adiantei aí. Vamos pular agora. Vamos lá. Aqui está escrito em negrito: em que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Achou aí? Está em negrito aí, na página 26. Em que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Qual é o nome dele? Antipas. Jesus elogia a perseverança dos cristãos de Pérgamo, que foram fiéis à fé de Jesus, mesmo sob perseguição intensa. A minha fé, a fé de Jesus, é a palavra de Cristo, revelada aos homens. Antipas é mencionado somente aqui. O único nome que você vai ver, Antipas, é o livro que nós estamos lendo aqui no livro de Apocalipse. Evidentemente foi um mártir. Vamos entender o que significa mártir. Provavelmente da sua própria congregação em Pérgamo. Foi morto entre eles na cidade onde Satanás habitava. Antipas se mostrou fiel até a morte. Testemunha vem da palavra grega, martos. É a mesma usada para descrever Jesus, em verso 1, número 5. Com o tempo, passou a ser usada para identificar pessoas que morreram por seu testemunho de fé. E assim usamos a palavra mártir. Deixa eu explicar aqui para você, que às vezes você vai ler e vai ser confuso. Mártir, aí não está escrito no texto que foi um mártir. Pastor, o que é um mártir? Mártir é um homem que teve um grande exemplo de fé. Ele viveu na fé, e isso se tornou um exemplo para as pessoas. Então, Antipas era um grande homem de Deus. Quando você olhava para ele, você via Deus na vida dele. Então, mártir significa que é uma pessoa de um bom testemunho, uma pessoa de vida com Deus e uma pessoa de exemplo em nome do Senhor. Já viu aquela pessoa que o que ela é na igreja, ela é lá fora? Ela é amorosa, ela é cheia do Espírito Santo, é o que ela aqui, ela é lá fora. Só que ela causa isso nas pessoas. Aonde ela vai, ela incentiva as pessoas. Aonde ela vai, ela contém, as pessoas vê Deus na vida dela. É uma pessoa de bom testemunho, uma pessoa de bom caráter. Isso é um mártir. É uma pessoa que tem uma vida exemplar na presença de Deus. No entanto, o próprio Jesus vai citar: esse é a minha testemunha fiel. Jesus vai elogiar ele. Só que aqui na apostila não tem alguns detalhes de Antipas. E estudando, Antipas foi um bispo na cidade de Pérgamo.
Ele foi o quê? Um bispo. Ele era discípulo de São João Evangelista. Antipas era um grande homem de Deus, pregador da palavra, incentivava as pessoas a seguir a palavra da salvação, pregava contra adultério, pregava contra o pecado, levava as pessoas, incentivava as pessoas ao arrependimento. Só que como a igreja de Pérgamo começou a aceitar falsas doutrinas, os romanos começaram a dominar, ali começou a ser um lugar hostil de perseguição, e lá foi assim, como lá era uma igreja perseguida, e começaram a deixar as doutrinas de Balaão e as doutrinas dos Nicolaitas, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Só que era uma igreja que tinha que seguir tradições, era uma igreja que tinha que falar assim, nessa igreja aqui nós não vamos adorar somente a Jesus. Lá dentro da igreja se fazia idolatria, dentro da igreja tinha imoralidade, tinha prostituição, eles aceitavam isso, era normal, eles viam e faziam vista grossa, via as pessoas se prostituindo, um se relacionava com o outro, o cara era casado, tinha um amante fora, todo mundo sabia, todo mundo conhecia, mas fazia vista grossa, não podia falar nada, não podia pregar o evangelho do arrependimento. Só que Antipas pregava contra isso. Aí o que Antipas fez? O que ele começou a ser? Perseguido, porque aquele que é fiel a Deus no meio de um povo que não é fiel, ele é perseguido. Duas coisas aconteciam, ou ele era preso, ou era executado. Só que a primeira coisa aconteceu o que com Antipas? Ele foi preso. Ele foi o quê? Preso. Antipas foi preso. Aí, vamos liberar Antipas. Ficou um tempo preso. Nisso vai ser um sinal para ele, que se ele começar a pregar o evangelho de novo, agora ele não vai ser preso mais. Ele vai ser o quê? Ser morto, executado. Só que Antipas é solto. O que Antipas faz? Volta a pregar o evangelho. E não prega só para ele, prega para todo mundo. Vocês têm que ser contra a idolatria. Começou a ser contra a idolatria, contra os pagãos, contra as doutrinas a doutrina de Balaão, contra a doutrina dos Nicolaitas. Começou a pregar tudo aquilo que era contra a vontade de Deus. Aí eu quero te fazer uma observação aqui. Aquele que ama a sua vida mais do que a Deus, ele não vai fazer isso. Ele não vai confrontar o pecado, vai confrontar o povo. Mas aquele que ama a Deus mais do que a sua vida, ele não está nem se ele vai perder a vida dele por amor a Cristo. Porque a Bíblia diz, aquele que perder a sua vida por amor a mim, vai achar. Então, irmão, a sua vida não pertence a você. Você tem que ter uma fé em Cristo Jesus. Deus, a partir do momento que eu aceito Jesus, que eu batismo, a minha vida não pertence mais a mim. Minha vida pertence ao Senhor. Se for para morrer pelo evangelho, eu vou morrer pelo evangelho. Antipas não tinha amor pela vida, ele tinha amor por Jesus. Ele amava a Jesus mais do que a sua própria vida. Isso que é importante, isso que é ser um cristão, isso que é ser um homem que vive uma vida com Deus. Por isso que ele foi um mártir, um exemplo de fé. Olha aqui, ele não começou a pregar o evangelho, não parou, foi preso de novo. O homem não para de pregar. O que vamos ter que fazer com ele? Vamos ter que matar ele, a partir da morte dele, vamos silenciar todo mundo. Aquele que seguir Antipas vai ser morto, porque vai ver o líder dele ser morto, os outros que estão seguindo ele vai estremecer também, vai parar de pregar Jesus. Aí o que fez? Executaram ele. Como que ele foi executado? Como que ele foi morto? Tinha um touro, naquele touro fazia uma oferenda, era um touro vermelho, colocou Antipas dentro do touro e fechou ele. E debaixo do touro tinha uma fornalha que acendia um fogo. Pegaram o touro vermelho, fecharam Antipas dentro e, para piorar a situação, vedaram a boca do touro, para a fumaça não intoxicar Antipas, para ele morrer queimado lá dentro do touro. E Antipas foi morto assim, de uma forma estrondosa. Vai escutando a história. Quando Antipas foi morto, pegaram o corpo de Antipas. Quando o Antipas estava morto dentro do touro, tiraram Antipas de dentro. O fogo não conseguiu encostar no corpo de Antipas. Mesmo o homem estando morto, o fogo não encostava nele. Fogo não queima fogo, né? Né, pastor? O homem estava morto, mas o fogo não conseguia encostar no corpo dele. Antipas foi levado pelos cristãos ali, fiel da época,
Enterraram Antipas. Vai escutando a história. Tudo isso eu fui estudando, eu fui analisando. Antipas foi morto. O povo cristão pegou Antipas e enterrou em um certo lugar. No lugar em que Antipas foi morto, foi enterrado, sabe o que aconteceu naquele lugar? Alguém sabe o que aconteceu? Aquele que tem curiosidade pergunta: o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Vários milagres aconteceram naquele lugar. Aonde o corpo de Antipas estava enterrado ali debaixo, milagres aconteciam naquele lugar. Pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas. Qualquer cura, qualquer enfermidade que tinha, curava. Porque era um lugar que era santo? Não, porque tinha um homem de Deus ali, o corpo dele estava ali. E aonde tem um homem de Deus, ele pode estar morto, mas um homem que está morto pode estar morto, mas a presença de Deus está viva dentro dele. Quem que foi o sucessor de Elias? E Eliseu não estava morto, não caiu um homem lá dentro, morto, e bateu no osso de Eliseu, o homem não ressuscitou? O corpo do homem não está lá mais, mas o espírito que está lá no osso do profeta está vivo. Por isso que a Bíblia fala: o seu corpo pode estar morto, mas o espírito que está lá vivifica, traz vida. Amém? Então o homem se tornou um mártir. Aquilo que era para silenciar a igreja começou a trazer mais alvoroço ainda. Porque, irmãos, a presença de Deus não se cala mediante a morte de um homem. Faz aumentar mais. Você acha que quando Jesus morreu o povo ficou calado? Aí que foi fazendo mais discípulo ainda de Jesus. Vamos aqui pular aqui. Vamos aqui a doutrina de Balaão. Meu Deus, já é 8h26. Esse relógio ele não está crente não. Tem que se converter ainda. Vamos lá, a doutrina de Balaão. Página 27. A descrição da doutrina de Balaão refere-se à história do Velho Testamento. Número 22, 25. Depois vocês vão ler isso aqui, que vocês vão ter base bíblica da história da doutrina de Balaão. Mas eu quero passar aqui rapidamente para que você venha entender. A doutrina de Balaão era o seguinte: a doutrina de Balaão focava em duas coisas. O que é doutrina? Diga doutrina. São ensinamentos. Toda vez que falar doutrina é ensinamento. O que era a doutrina de Balaão? Olha aqui para mim. A doutrina de Balaão era duas coisas. O foco da doutrina de Balaão era duas coisas: idolatria e imoralidade. O que era? Idolatria e imoralidade. Balaque era um rei daquele lugar. Balaque pagou Balaão para profetizar contra o povo de Israel. Israel significa o quê? Vamos ver se os irmãos aprenderam. Toda vez que eu falar Israel, o que significa? Israel significa o quê? Vamos falar mais alto. Israel. Então Balaão foi pago com dinheiro para profetizar e amaldiçoar o povo de Deus. Todas as vezes que Balaão tentava profetizar contra o povo de Deus, Deus o impedia. Toda vez que ele ia fazer, Deus fazia o quê? Impedia. Aí, irmãos, olha aqui, o diabo, ele desiste? O diabo desiste? O diabo teve uma estratégia. Olha, irmã Fernanda, a estratégia do diabo. Já que eu estou profetizando e o Deus de Israel não deixa eu profetizar ou amaldiçoar o povo, eu vou fazer uma festa e vou fazer o quê? Chamar o povo. Só que essa festa não é uma festa de crente, é uma festa idólatra. É uma festa o quê? Idólatra. Aí chamou os crentes. Aí o que os crentes fez? Você acha que os crentes rejeitou ou foi para a festa? Foi para a festa. Que crente gosta de festa, gosta de comer, gosta de fazer muita coisa. Aí os crentes foram para a festa, irmã Fernanda. Aí chegou lá na festa, a festa era idólatra. O povo, em vez de sair da festa, opa, essa festa aqui é idólatra, eu vou sair fora dessa festa aqui. Não, ficou na festa, participou da festa, começou a idolatrar, começou a fazer tudo conforme a doutrina de Balaão. Aí Deus, com fúria, Deus viu lá do céu que o povo estava lá e lançou o quê? E lançou a maldição. E morreu 24 mil israelitas. Morreu muita gente ou pouca gente? Tá aí, fiz um resumo para você. Deus mandou uma praga que matou 24 mil israelitas. Então a idolatria vem de Deus? Não. Desde o Antigo Testamento Deus falou
um dos primeiros mandamentos que Deus escreve a Moisés: não farás estátua, não farás nada de barro, nem no céu, nem que a aparência do céu, nem com a aparência da terra, nem com a aparência debaixo da terra. Não adorará outros deuses, somente a mim adorará e somente a mim servirá. Idolatria é um alto pecado, um alto preço que nós pagamos. Então a idolatria de Balaão é resumidamente idolatria e imoralidade, prostituição. Irmãos, outro detalhe aqui, um bônus extra para vocês: a idolatria de Balaão, ela pode agregar todas as outras religiões. Já viu crente coringa? Eu chamo de crente coringa. O que é o crente coringa? Eu vou lá na igreja, vai que Deus me abençoa. Aí Deus não abençoa. Agora eu vou lá para o centro de macumba, vou pagar lá, vou fazer uma fezinha lá. Aí vai lá no centro de macumba, o centro de macumba não resolve. Não resolveu, agora eu vou lá para a benzeção. Aí vai para a benzeção, aí não resolve, vou lá para o Pai de Santo. Aí ele crê em tudo. Ele está em todas as religiões, ele crê em todas as religiões. E a Bíblia vai dizer o quê? Tem como servir 2, 3, 4, 5 deuses? Somente? Porque há de agradar um e desagradar o outro. Aí a idolatria de Balaão, não, vocês podem adorar qualquer religião que vocês quiserem, dentre que nós aceitamos essa religião. Então a religião, a doutrina de Balaão aceita qualquer religião. Você pode servir qualquer outra religião além da religião deles. Engraçado, né? Isso é um bônus para você. Tem uma observação aí, está escrito em negrito na página 27. Observações. Antes dessa observação, vamos para a doutrina dos Nicolaítas. Tá bom? Vamos para a doutrina do Nicolaíta. Falamos da doutrina de Balaão, agora a doutrina dos Nicolaítas. A Bíblia não identifica essa doutrina, mas diz que Jesus odiava as obras dos Nicolaítas e elogiou os Efésios. Eu falei sobre isso, por rejeitarem esses ensinamentos. Falou assim: aqui você não prega. Foi rejeitado os Nicolaítas. Infelizmente a igreja em Pérgamo tolerava esses falsos mestres. O que é tolerar? Diga: tolerar é aceitar. Eles aceitavam. A igreja de Pérgamo aceitava a doutrina dos Nicolaítas. Pastor, o que é essa doutrina dos Nicolaítas? Como aqui na apostila vai dizer que não identifica essa doutrina, mas preste atenção, vamos teorizar aqui comigo, vamos analisar a história. Jesus, ele odiava as suas obras. Se Jesus odeia as obras dos Nicolaítas, eram pregações hereges, pregações que eram contrárias à palavra de Deus. Não era ovelha, era lobo disfarçado de ovelha. Eram doutrinas que não aceitavam a santidade. Você pode vir para a igreja, você pode aceitar Jesus do jeito que você é, viver a vida do jeito que você é. Eles acreditam na super graça. Olha o que é super graça. Eu estou fazendo coisa aqui que você nunca vai escutar em lugar nenhum. Nós vivemos debaixo da lei ou da graça? Preguei isso aí domingo. Nós vivemos debaixo da... Só que existem algumas pessoas que vivem debaixo da... Não é da graça, é da super graça. O que é a super graça, pastor? É os Nicolaítas. Quando você vê essa doutrina, você fala assim: é um Nicolaíta aqui. O que é a super graça? Você não precisa fazer nada. Você não precisa orar. Mas Jesus não fala que tem que fechar a porta do quarto e orar? Não, você não precisa orar. Jesus já orou por nós. Você não precisa jejuar. Jesus já jejuou por nós. Mas a Bíblia fala que Jesus falou que tem que jejuar, falou assim: os seus discípulos não jejuam, Jesus. Mas Jesus vai dizer: vai chegar um tempo que eles vão ter que jejuar. Eu não estarei mais aqui, mas eles vão ter que jejuar, porque o jejum vai mortificar a carne deles. Aí olha a contradição, olha a heresia, olha a falsa doutrina. Aí a Bíblia vai dizer, alguns versículos aqui, que aqui vai nos dar uma referência, que eu marquei alguns aqui que são de extrema importância, que a gente vai ler, que fala que aquele que não obedeceu os mandamentos do Senhor não tem parte com Cristo. Aquele que não obedece a palavra, ao ensinamento de Cristo. Pastor, o que é o ensinamento de Cristo? É o que Cristo ensinou através da sua palavra. É a vida de Cristo, a vida de Jesus é um ensinamento para nós. E Jesus falou assim: façam discípulos em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falam novas línguas, em meu nome.
eu estou dando um novo mandamento para vocês. Vocês vão seguir a partir de agora esse mandamento, e vocês vão ensinar essas pessoas, aos gentios, o que é os gentios? Aos não judeus, que somos nós, a seguir também essa doutrina. Então Jesus vai falar sobre isso. Então os nicolaítas, eles viviam a super graça. Eles falaram assim: você não tem que ter santidade. E eu já preguei isso aqui. Qual que é a única coisa que o diabo tem medo? O diabo tem medo do seu carro? Do dinheiro que você tem, do seu salário, da sua conta bancária, do paletó que você usa, da gravata que você usa, da esposa que você tem, do carro que você tem, da empresa que você trabalha. Ele tem medo disso? Ele tem medo de dons espirituais? Mas uma coisa ele tem medo, o que é? Santidade. E os nicolaítas eram contra santidade. Por isso que Jesus odiava as suas obras. Eles eram contra a santidade. E quando nós vamos contra a santidade de Deus, sabe o que nós ferimos em Deus? O caráter dele. Quando a gente vai contra a santidade de Deus, a gente fere o caráter dele. Por isso que Jesus, a Bíblia diz que Jesus odiava as suas obras. E para Jesus odiar uma coisa tem que ser feia, não tem? Jesus odiava as obras dos nicolaítas. Eles feriam a santidade e o caráter de Deus. Amém? Até aqui? A doutrina de Balaão, vamos lá, foi a doutrina que ele ensinava. Não apenas a doutrina sobre a pessoa de Balaão. Semelhantemente, a doutrina de Cristo não é apenas o ensinamento sobre a pessoa de Cristo. A doutrina de Cristo inclui o que Jesus ensina. Considere a importância deste fato em relação aos textos. Tito 2,10, Hebreus 6,1. Eu achei interessante, eu até marquei 2 João 9. Vamos abrir aqui? 2 João 9. Esses 3 textos vai ter o mesmo sentido, mas eu marquei 2 João 2,9, que eu achei muito interessante, que vai agregar muito aqui no que nós estamos estudando aqui. 2 João. Pastor, existe 2 João? Tem, até 3 João. 2 João 2,9. Amém? Aqui. Todo aquele que prevarica. A sua Bíblia está escrito isso? O que é prevarica, pastor? Agora enrolou, foi tudo. O que é prevarica? Calma que eu já pesquisei a tradução para vocês, que eu também não entendi. Prevarica não obedece, é desobediente. Todo aquele que é desobediente e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Então aquele que é desobediente à doutrina de Cristo e não persevera, o que é perseverar? Se manter. Aquele que não se mantém na doutrina de Cristo não tem a Deus, não faz parte de Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Então, se eu estou dentro da doutrina de Jesus, dentro da doutrina de Cristo, que é o ensinamento que Jesus passou para nós, o Novo Testamento, a Nova Aliança, eu faço parte do Pai, porque eu tenho o Filho, eu tenho o Pai. Olha o versículo número 10, não tem nada a ver com o que está escrito aqui, mas eu quero acrescentar ele. Se alguém vem ter convosco, o que é ter convosco? Se alguém chega até a mim, eu já estou falando e traduzindo para vocês, meu irmão. Se vem alguém ter convosco, se chega alguém até a mim e não traz essa doutrina, quer dizer, não traz a doutrina de Cristo, não recebais em casa. Não vai receber aonde? Eu estou falando? É a Bíblia. Nem tampouco os saudeis. Podem saudar o irmão. O irmão não, né? O desviado, o atribulado, o lobo, né? Disfarçado de ovelha. Nem tudo que brilha é Jesus, é? Paulo vai dizer: não me espanta que até o diabo se transfigura de anjo de luz. Paulo fala sobre isso. Então nem tudo que brilha vem de Deus. Nem tudo que se coloca lá em cima vem de Deus. Porque Jesus, o diabo colocou ele num alto plano. Olha a cidade. Quem colocou Jesus lá em cima? Foi o diabo, irmão. Nem tudo que coloca você lá em cima vem de Deus, não. Toma cuidado. Então aquele que não prega a doutrina de Cristo, não receba nem em casa. Pronto, hein? Olha, rolou, hein, pastor? Por isso não vem um monte de gente lá em casa. Porque eu não identifico com a pessoa. Só entra lá em casa quem eu identifico com ele, meu irmão. Viu? Só entra lá em casa quem eu me identifico. Nem recebeis em casa, nem tampouco os saudeis. Olha o versículo número 11.
Irmão, eu marquei isso aí, viu? Vocês marcam esse versículo aí. Compra um marca-texto assim, ó, de gel, que aí você pode marcar e não marca do outro lado, né, pastora? A pastora que comprou aqui, eu sempre tenho marcado isso aqui. Versículo número 11. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Já viu por que você saúda o irmão com a paz do Senhor? Você entendeu agora por que você saúda o irmão com a paz do Senhor? Através desse versículo? Não, pastor, não entendi nada. Se eu saúdo o irmão com a paz do Senhor, eu tenho parte na obra com ele. Eu faço parte do mesmo plano dele. Ó, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Se eu saúdo o meu irmão com a paz do Senhor, eu estou aceitando ele dentro do meu ambiente, dentro da minha... Como que eu posso dizer para você entender? Se eu saúdo aquele irmão com a paz, ele está fazendo parte ali do meu plano. Se eu sou contra as obras daquele irmão, eu não posso nem saudar ele, porque eu não estou compactuando com o que ele está fazendo. Eu não estou aceitando com o que ele está fazendo, eu estou discordando com ele. Se eu saúdo meu irmão com a paz do Senhor, eu aceito ele, eu concordo com ele. Você entendeu? Saúdo o irmão com a paz do Senhor, eu aceito que você está junto comigo. Se eu sei que você não é de Deus, não pratica o que vem de Deus, nem saudar você eu posso. É o que está escrito aqui. Mas vamos generalizar não. Amém? Você tem que ter o discernimento. Tem gente que não vai receber a partir de amanhã, gente em casa nenhuma lá, né? Não aceito que ele para em tribulado na minha casa não, aquele demoniado lá, não aceito ele mais não. A partir dessa palavra aqui, eu não vou aceitar ele. Não, calma, não é assim. Você tem que colocar regras na sua casa. Você não pode aceitar qualquer tipo de coisa na sua casa. A pessoa chegou lá com uma caixa de cerveja lá, irmã Fran, pode pôr na geladeira aí? Não, vou voltar. Irmão, você volta. Que não aceita essas coisas aqui não. Irmã Fernanda, vai aceitar lá, irmão, com a caixona de cerveja, com droga lá, com maconha. Ah, irmão, vamos cheirar um negócio aqui na sua casa. Não aceita essas coisas aqui não. Você parte lá pra rua. Aqui não. Aqui tem regra. Quem manda aqui na minha casa é o Senhor, amém? Então aquela pessoa tem que aceitar que você é serva do Senhor, que princípios não é negociado, amém? Princípios você não negocia princípio, amém? Vamos entender aqui. Falamos sobre, olha aqui, depois de 2 João 2,9, eu quero que você leia isso aqui comigo. Se alguém for além do ensinamento dado por Jesus, não tem. Então, se alguém está pregando além do que Jesus está pregando, eu só posso ir até onde Jesus está pregando. Se eu estou passando o ensinamento de Jesus, não é de Deus, sei não. Desconfia, amém? Olha aqui, o 2, está em negrito, preste atenção aqui. Deus condena a tolerância de falsas doutrinas. Isso aqui vai pegar aqui, irmão, pra você ver. Deus condena a tolerância. O que é a tolerância? A aceitação de falsa doutrina. Às vezes os homens valorizam tanto a unidade entre pessoas, dentro de uma congregação ou entre diferentes, que desvaloriza a doutrina pura de Jesus. Toleram os falsos ensinamentos e até as práticas proibidas, como a imoralidade e a idolatria, mas insistem na importância de manter uma igreja unida. Pausa aqui. Sabe o que é isso aqui, irmão? Aquele povo que quer a igreja cheia. Vamos tolerar os ensinamentos errados. Vamos aceitar isso aí para manter a igreja cheia, manter a igreja unida. Porque, irmãos, olha aqui para você ver. Você já olhou a quantidade de pessoas que tem aqui? Já olhou, irmã Fernanda? Você que está no altar aí? É muita gente ou é pouca? Um ensinamento desse aqui é pouca gente ou muito? É pouca, né? Por que a igreja tem poucas pessoas? Porque aqui o ensinamento é a palavra, meu irmão. Que o ensinamento de Cristo. Aqui nós pregamos o centro do evangelho é Jesus. É o evangelho cristocêntrico. E Jesus é o centro do evangelho. Lugares onde prega que Jesus é o centro, não vai estar cheio não. Aí, já viu aquelas doutrinas, aquela igreja que aceita tudo? Não, que você pode beber, irmão, socialmente. Ô, irmão, não causa problema não. Não deixa ninguém pegar isso não. O pastor tem 2 esposas, rapaz, deixa a outra saber não. É só uma e a outra não está sabendo. Não fala um negócio desse comigo não. Aqui nós vamos aceitar você do jeito que você é. Aí o irmão sabe que o irmão matou 3, 4 e está indo lá escondido dentro da igreja. Não, irmão, você pode esconder aqui dentro. Aí a polícia bate lá, irmão, pega esse homem. E o pastor vai preso também. Olha o que o pastor está fazendo.
aceita dinheiro ilícito. Pastor, eu faço os negócios errados aí, mas eu vou dar o dízimo, né? O pastor está aceitando o dízimo, mas sabe que o camarada é errado. Ele mexe, aquele dinheiro vem de um pecado muito grande, de prostituição. Aquele dinheiro ali vem de pessoa que ele matou, entendeu? Então o pastor está ali fazendo de tudo para manter a igreja cheia. Aí aqui está falando, Deus condena a tolerância de falsas doutrinas. Aí vamos lá. Depois da igreja unida, se persistir nesse erro, está lendo aí comigo? Todo mundo? Se persistir nesse erro, o próprio Jesus trará o... Uai, mas Jesus não é amor? Olha que o pastor, mas Jesus não é amor? Mas Jesus vai trazer o castigo. Ai, gente, que doutrina é essa? Jesus é amor, pastor. Jesus aceita nós como nós somos. Eu posso viver no evangelho, mas eu posso viver no pecado. E Jesus vai passar a mão na minha cabeça. É isso? É os coaches que estão pregando sobre a super graça. Jesus morreu por nós, irmão. Não precisa ser orar, não precisa fazer nada não. Você pode viver uma vida dentro da igreja e você pode viver sua vida normal. O que é a vida normal? A nossa natureza pecaminosa vai continuar pecando. Você não vai bater de frente com aquela pessoa, porque se você bater de frente, a pessoa vai sair da igreja. O irmão dizima alto, o irmão oferta bom. Como é que você vai tirar o irmão que oferta muito na igreja? Eita, eu vou perder uma alma para Jesus. Mas o irmão dizima bom, mas o irmão está no pecado. Eu não posso confrontar o irmão, o evangelho não pode confrontar. Mas quando você chegar no céu, Jesus não vai te receber no céu também. Amém? Olha que palavra maravilhosa, né? Olha para você ver, Jesus trará o castigo. A unidade entre discípulos é importante. Olha que frase, irmão. Que frase é essa aqui? Essa frase aqui, pastor, depois nós temos que postar ela. Mas a pureza da palavra é mais importante do que a paz entre os homens. Olha que frase, hein, meu irmão. Essa frase aqui é uma frase que tem que gravar ela todo dia. Vamos lá. A unidade entre os discípulos é importante, é ou não é? A comunhão, todo mundo junto, é bom ou não é? É bom. Mas a pureza da palavra, que é a pureza da palavra? A palavra verdadeira pregada é mais importante do que a paz entre os homens. Porque a paz, irmão, a palavra vai trazer divisão. Olha aqui, aí tem um exemplo em Tiago 3,17. Mas vamos pular que o relógio está mais desviado ainda. Uma igreja que serve a Jesus necessariamente rejeitará falsos mestres e suas doutrinas erradas. Olha aqui para você ver aqui, olha o pastor aqui. Paulo vai escrever um texto que todo mundo conhece, que se vier alguém que não pregar o evangelho além desse, é amaldiçoado, né? Todo mundo conhece. Paulo está dizendo em outras palavras, nas minhas palavras, se eu chegar um dia aqui desviado, se eu chegar um dia aqui endemoniado, se eu chegar um dia aqui falando coisa com coisa, vocês podem tirar do altar. O pastor não é o pastor não, é outra coisa que está dentro dele aí. Nele não. Vamos tirar esse homem dele, vamos tirar ele do altar aqui. Irmã Fernanda, para tirar do altar. Porque se eu compactuar com falsas heresias, eu estou sendo falso profeta também. Aquele que compactua com o pecado vai ser pecador também. Vai respingar nele também. É réu. O que é réu? Culpado. Aqui nós vamos falar sobre isso também. Amém? Vamos lá que vai dar tempo ainda. Olha, 2,16. Portanto, a repreensão contra eles pelejarei. O arrependimento exigido é o da igreja, pois ela tolerava esses falsos mestres. Está vendo? O que está dizendo aí? Que o arrependimento que a igreja de Pérgamo teria que fazer era entre eles, era internamente. O problema não era de fora na perseguição, porque a igreja vai ser perseguida. Isso é natural, isso é normal, porque Jesus falou que ele foi perseguido e vamos ser perseguidos por amor ao nome dele. Só que internamente nós não podemos aceitar falsas mestres, falsas heresias, idolatria de Balaão, doutrina de Nicolaitas. Nós não podemos aceitar isso. Aí está falando aqui, os professores das doutrinas de Balaão e dos Nicolaitas precisariam se arrepender. O que é se arrepender? Alguém sabe? É não praticar de novo, não permanecer no erro, sair do erro, ter uma mudança de comportamento, uma mudança de mente. Aí está aqui, também ou serem rejeitados. Vejamos em Romanos, aí tem um exemplo em Romanos 16, 17, 18 e Tito 3, 10, 11. Uma igreja que tolera os falsos professores ou mestres se torna cúmplices do...
Se eu tolero o pecado, eu sou o quê? Cúmplice do pecado. Então você tem que tolerar o pecado, irmão? Você vai ser cúmplice, você vai ser culpado também. Ó, se ela não se arrepender, Jesus usará a espada de 2 gumes para trazer o seu castigo sobre ela. Pastor, o que é essa espada de 2 gumes? Eu já vou lá na frente. Espada significa o quê? Quem tem a espada tem o poder. Diga, espada tem o poder. Se eu tenho o poder, fala, se eu tenho o poder, eu tenho autoridade. Só que o que sai da boca de Jesus, e Jesus não foi justo? Se Jesus morreu justo, ele vai vir para julgar. Então significa que Jesus tem o poder, Jesus tem a autoridade, e Jesus irá me julgar, porque só pode me julgar aquele que é justo, só pode me julgar aquele que não tem pecado. Por isso que Jesus morreu sem pecado e justo, porque ele vai poder me julgar. Na lei dos homens, ninguém pode julgar a gente, porque todo mundo é culpado, todo mundo é pecador, todo mundo é falho. Mas na lei do Evangelho, só Jesus pode nos julgar, porque ele foi justo e fiel até a morte. Então ele pode nos julgar. Amém? Vamos passar aqui. Se torna cúmplice se ela não se arrepender, tá? Já lemos aqui, de 2 gumes para trazer o seu castigo sobre ela. Então Jesus vai castigar aquele que é cúmplice do pecado. Louvado seja Deus. Olha, já estamos na última página. Eita glória, vai dar tempo, ó pastora. Ao vencedor, todas as cartas também incluem a promessa sobre a vitória. Aqueles que persistirem até o final receberão o quê? A recompensa. Nesta carta, a bênção para o vencedor é descrita em 2 partes. Olha aqui, olha que interessante, né? Alguém falou sobre o maná aqui hoje. Ele está batendo aqui o maná, né? Que bênção. O maná escondido. Aqueles que recusassem qualquer participação na mesa dos demônios seriam sustentados pelo maná de Deus. Jesus é o maná dado pelo Pai. Ele se fez maná por nós. Você quer maná? Ele se fez alimento sobre as nossas vidas. Maná não era o alimento? Quem que é o nosso alimento hoje espiritual? Jesus, a sua palavra. Ele sustenta os fiéis, ele lhes dá vida. A mensagem de Jesus continua oculta para os sábios deste mundo. Veja em 2 Coríntios 2, 6, 10. Agora a gente vai ler um versículo que eu marquei aqui que ela é importante. Olha aqui, ó, a pedrinha branca. Alguém perguntou, o que é essa pedrinha branca, pastor? Não é isso? A pedrinha branca é o que? Vamos ler sobre ela. Uma pedrinha branca com um novo nome escrito. Um nome novo. Frequentemente seria uma nova direção da vida, especialmente de uma pessoa abençoada por Deus. Lembra aqui, irmãos? Você lembra aqui que era Abraão, depois Deus mudou de Abraão para? Era Sarai, Deus mudou para? Era Jacó, Deus mudou para Israel. Quem que deu o nome? Quem que deu o nome? Era Abraão e se tornou Abraão. Quem que deu o nome de Abraão? Quem foi? Era Sarai, deu Sara. Quem que deu o nome? Era Jacó, se tornou Israel. Quem que deu o nome de Israel? Sabe o que significa isso? Que nós receberemos um novo. Quando você recebe um novo nome, a sua história ela é reescrita. Por que a pedra é branca? Escrito um novo nome, uma nova história. Deus tem uma nova história para você. Deus tem um novo nome para você. Aqui você recebeu um nome dado pelo teu pai, pela tua mãe. Mas espiritualmente Deus escreve um novo nome para você. Deus te entrega um novo nome. Quem quer receber um novo nome aqui em nome do Senhor Jesus? Deus vai escrever um novo nome na tua história, amém? Pedra branca significa coisa nova, novidade de Deus. Olha, está aqui, ó, uma pessoa abençoada por Deus. Aí tem uns exemplos, né, que eu falei. Ó, em Isaías, eu marquei Isaías, esse aqui eu marquei. Vamos ler aqui. Isaías 62. Em nome do Senhor Jesus. Isaías. Espero que os irmãos gostem, né, do ensinamento aí. Espero que dê certo, né? Sou muito bom para ensinar, não. Eu gosto de pregar. Mas ensinar é bom, né? Acho que eu tô me dando bem como professor, não tô?
Levanta a mão se o pastor está se dando bem como professor. Levanta a mão. Ó, tá vendo? Ana Clara levantou a mão ou não? Levantou, Ana Clara? Ah, não, tá bom. Tá bom. Amém? Estamos na classe de aula aqui. Ó, Isaías 62, 2 ao 4. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor nomeará. Quem que vai te nomear um novo nome? O Senhor. O Senhor em letra maiúscula significa Deus. É o próprio Deus aqui. Deus vai te dar um novo nome. Olha o versículo número 3. E será uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Verso 4. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se dominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Ezibra, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, com a tua terra o Senhor se casará. Amém? O que é casar? Vai fazer uma aliança com você, vai fazer um compromisso com você. Casamento é uma aliança, é um compromisso, é um símbolo de união. Amém? Então Deus vai te dar um novo nome, vai te dar uma diadema para você colocar na tua cabeça para enfeite, e Deus vai trazer uma aliança sobre a tua vida. Deus vai ter uma aliança contigo a partir do que você venceu, você permaneceu, você perseverou até o fim. Amém? Ó, vamos lá aqui. A pedrinha branca, está em negrito. A pedrinha branca pode incluir vários significados, conforme o costume da época. Pedra branca foi usada para indicar a inocência de pessoas acusadas de crimes. Por que nós cometemos o crime? Porque nós somos pecadores, somos falhos. Isso é um crime diante do Evangelho de Deus. Jesus inocenta os seus seguidores fiéis. Aquele que é fiel, tá? O infiel não. Pedra branca foram dados a escravos libertos para mostrar a cidadania. Os fiéis não são mais escravos do pecado, pois se tornaram cidadãos da pátria celestial. Elas foram usadas pelos romanos como tipo de ingresso para alguns eventos. Jesus permite os fiéis a entrarem na presença dele para o banquete. Também foram dados os vencedores de corrida e aos vitoriosos em batalha. E os fiéis são vencedores que receberão o prêmio. Amém? Devemos imitar a perseverança dos discípulos em Pérgamo, mantendo firme a nossa fé, mesmo se encararmos ameaças e perseguições. Ao mesmo tempo, não devemos negligenciar outras responsabilidades diante de Deus. Servimos um Deus puro e devemos manter e defender a doutrina pura que Ele revelou. Qualquer doutrina, eu até marquei isso aqui, marca isso aqui é muito interessante. Qualquer doutrina que incentiva a idolatria ou a imoralidade vem do diabo, não vem de Deus. Procuremos o maná que vem de Deus para nos sustentar para sempre. Amém? Temos aqui algumas perguntas, irmãos. Tem alguns minutos ali. Vamos lá, vamos rapidinho. Perguntas. Descreva o ambiente espiritual de Pérgamo. Como que era o ambiente de Pérgamo? Era um ambiente que bom, leve, um ambiente pesado, hostil? Era um ambiente pesado, um ambiente hostil. Então a resposta é essa. Era um ambiente pesado, um ambiente hostil. Os seus vizinhos, ele fazia o quê? Era idólatra, né? Os governantes dominavam ali aquele lugar. Existia uma influência de falsas doutrinas. Então a resposta é essa. O ambiente de Pérgamo era um ambiente pesado, era um ambiente espiritual negativo, era um ambiente de falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Era um ambiente que só aquele que ama realmente a Deus que ia sobreviver naquele ambiente. E outra coisa que eu me lembrei aqui, que passou despercebido, tanto a doutrina a doutrina de Balaão, a doutrina de ensinamento, como a doutrina dos nicolaítas, aqueles que estavam em Pérgamo, aquele que era fiel ao Senhor, que rejeitava a doutrina, porque lá fazia um culto, era um culto direto. Aqui vocês acham que aqui é quantos dias de culto? Você acha difícil, pesado? Lá era todo dia. Só que lá tinha idolatria. Se você não adorasse, se você não participasse dos cultos, não idolatrasse lá outros deuses, lá não, a idolatria era no meio da igreja. Os outros deuses lá você tinha que adorar lá na hora. Fora imoralidade,
fora a prostituição no meio do povo lá. Era, irmão, se você não participasse de tudo aquilo ali, você era excluído. Você podia sair do seu serviço, todo mundo ia falar: ó, isso aqui, ó, participa da doutrina. Não, você era perseguido, você era excluído, você perdia o emprego, você perdia o seu salário, você perdia a sua dignidade. Tinha que ser fiel a Deus ou não tinha? Você era excluído da sociedade, meu irmão, e a perseguição vinha sobre você. Então aquele que não participava da doutrina, das duas doutrinas, que elas unificavam ali, né? Elas eram soberanas dentro de Pérgamo, da cidade de Pérgamo, você era excluído. Então imagina um ambiente ali, como é que era? Um ambiente ali espiritual, cheio de demônio. Era só aquele que só. Por que Antipas foi preso e morto? Porque ele realmente foi fiel a Deus. Ele não amava a sua vida. Olha o 2. Qual foi a característica positiva dessa igreja? Antipas. Antipas era o quê? Um grande homem, foi um grande exemplo. Qual foi a característica positiva? O que você vê de positivo nessa igreja? Diante do ensinamento que eu dei aqui, o que você vê de algo positivo? Pensa. Vê aí e já escreve. Descreva a doutrina de Balaão. Falei da doutrina de Balaão. O que era essa doutrina? Falei, essa doutrina é isso. Então você vai escrever aí, né? O 4. Qual outra doutrina falsa foi tolerada, né, aceita pela igreja de Pérgamo? Tinha 2 doutrinas que perseveravam aí. Qual que era? Escreve aí, doutrina tal. Essas doutrinas perseveravam, era unânime na igreja, na cidade de Pérgamo. 5. Se uma igreja não rejeitar os falsos mestres, o que Jesus vai fazer? O que Jesus vai fazer se você não aceitar os falsos mestres, né? Não rejeitar. Se eu não rejeitar o falso mestre, o que Jesus vai fazer na minha vida? Tá aí, tem a resposta aí. 6. De onde vem o maná que sustenta os fiéis? O maná é quem? O maná é quem? Pronto. 7. A doutrina de Balaão foi a doutrina sobre Balaão ou a doutrina que ele ensinou? Isso aqui tem um pequeno texto aqui que fala, tem essa resposta. O que é a doutrina de Cristo? Tem também aí na apostila. Então vocês, a minha já está aqui até respondida. Respondi já está aqui. Então vocês vê certinho. Tem gente que parou de responder nessa pergunta, mas vai voltar a responder, em nome de Jesus. Depois aí, no final, quem sabe, se tiver um tempinho eu respondo aí vê se vai bater certinho, amém? No final vamos ver se quem acertou, quem errou, vai dar certo, não vai? Vai ser benção. Irmãos, o ensinamento é esse. Espero ter ajudado os irmãos. Vamos se colocar sobre os pés, em nome de Jesus. O ensinamento foi tão frenético, eu nem tomei minha água hoje, ó. Né? Graças a Deus. O Valdo veio nem uma vez aqui, nem encher, né, Valdo? Mas deu certo. Irmãos, eu quero saber quem que é os discípulos de Jesus aí, que é corajoso. Fala assim, quem vai ser os Antipas aqui? Quem será que é os Antipas? Que não ama a sua vida, mas ama a Deus mais do que a sua vida. Porque vai chegar um tempo, meu irmão, eu já tenho que preparar vocês. Vai ter tempo de perseguições, tempo de aflições. Se você amar a sua vida mais do que a Deus, irmão, você vai ter uma vida até boa aqui, mas vai ter uma eternidade no inferno. É melhor, um pregador uma vez falou isso, eu achei muito interessante. Melhor morrer pobre, mas ter a salvação e entrar no céu, do que ter uma vida boa, uma vida próspera, cheio de amigos, rodeado de pessoas, mas viver uma eternidade no inferno. É muito melhor morrer pobre. Eu prefiro morrer pobre e morar no céu, ter uma eternidade lá no céu. Quero que você que quer rejeitar tudo, você que tem uma vida, você que está vivendo uma vida oscilante, você que está vivendo uma vida